Ver o nosso primeiro teste. Assinale a opção correta de acordo com as disposições do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Antes de passarmos para a análise das alternativas, vamos fazer uma abordagem em relação ao enunciado da questão. Apenas a título de alerta, ele fala sobre Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Ele está falando daquele diploma complementar, que não é lei, mas que complementa a Lei 8.906 de 94, o Estatuto da OAB. Vamos para as alternativas. Letra A. É vedado ao requerente pleitear inscrição nos quadros da OAB sem ter regularmente registrado diploma de bacharel em Direito, não suprindo sua falta nenhum outro documento. Vamos comentar? Essa alternativa fala que eu só posso fazer a minha inscrição se eu tiver o meu diploma registrado e apresentá-lo, cumprindo o requisito do artigo 8º. No entanto, pessoal, nós sabemos que o registro do diploma demora algum tempo. E eu, aprovada no exame, quero fazer a minha inscrição imediatamente. O que permite, então, o Conselho Seccional e o Regulamento Geral do Estatuto? Que eu apresente o meu certificado de conclusão e depois o diploma registrado. Portanto, a alternativa A não é a correta, porque fala que eu preciso do diploma registrado, não o substituindo nenhum outro já no momento da inscrição. Ok? Vamos ver a letra B de bola. O estagiário inscrito na OAB pode praticar isoladamente todos os atos próprios de advogado, desde que sua inscrição esteja regular. Vamos comentar essa alternativa que trabalha a inscrição do estagiário. Pessoal, o Regulamento Geral traz quais são as atividades que o estagiário pode praticar isoladamente. Esse tema já foi objeto de questões inúmeras vezes no exame de ordem. Então, o estagiário, vocês devem observar no Regulamento Geral que ele pode fazer carga e descarga dos processos, que ele pode assinar isoladamente as petições de juntada e obter as certidões nos cartórios. São estes 3 atos que ele pode praticar isoladamente, conforme previsão do Regulamento Geral do Estatuto. E os demais? Para responder acertadamente, eu tenho que lembrar do artigo 1º do Estatuto, que traz as atividades privativas de advogado. Ou seja, só quem é inscrito na OAB, só quem é advogado, pode praticá-las. Que atividades são essas? O artigo 1º fala da atividade de assessoria, consultoria, direção jurídica e da postulação efetiva em qualquer órgão do Poder Judiciário. Será, e esta pode ser uma pergunta muito interessante no exame, será que o estagiário pode praticar algumas dessas atividades previstas no artigo 1º como privativas de advogado isoladamente? Postulação efetiva em qualquer órgão do Poder Judiciário, nós sabemos que o estagiário não pode isoladamente. Pode assinar a petição em conjunto com o advogado responsável. Aí nós ficamos com direção jurídica, assessoria e consultoria. Direção jurídica, por lógica, não daria para admitir que o estagiário pudesse ser um diretor jurídico isoladamente, eliminei. Fico na dúvida entre a assessoria e a consultoria. Caindo uma questão, trabalhando a inscrição do estagiário, gerando esta dúvida, você deve lembrar que a consulta é o ato inicial. A consultoria vai estabelecer a relação profissional e a confiança entre o cliente e o advogado. É um ato privativo de advogado. Só quem tem a inscrição como advogado pode fazê-lo. O estagiário, mesmo que autorizado pelo advogado responsável, não pode fazer atividade de consultoria de forma isolada. No entanto, a melhor doutrina
para essa disciplina, a ética profissional, que é do professor Paulo Luiz Neto Lobo, já aceita pela OAB, determina que a atividade de assessoria pode ser praticada isoladamente. Por quê? Porque a assessoria, diferente da consultoria, é a mera transferência de informações para um cliente que já é do advogado. Então, o meu estagiário ligar para o meu cliente, falar sobre uma decisão, uma publicação, solicitar um documento, falar do andamento do processo, seria uma atividade de assessoria, prevista no artigo 1º como privativa de advogado, mas que pode ser praticada isoladamente pelo estagiário, desde que autorizado ou subestabelecido pelo advogado responsável. Portanto, a letra B que acabamos de analisar não está correta, porque ela afirma que o estagiário pode praticar isoladamente todos os atos privativos de advogado. Vamos analisar a alternativa C agora. O compromisso que o requerente à inscrição nos quadros da OAB deve fazer perante o Conselho Seccional, a diretoria ou o Conselho da Subseção é indelegável, haja vista sua natureza solene e personalíssima. Esta alternativa, pessoal, está correta. Essa alternativa traz a expressa determinação do Regulamento Geral, que também traz no regulamento o texto desse compromisso. É aquele juramento que no momento da inscrição o futuro advogado faz, promete exercer a advocacia com ética, defendendo humildes e poderosos da mesma maneira, etc. É um ato solene e personalíssimo, ninguém pode fazer pelo advogado. Nosso primeiro teste, então, fica respondido, alternativa correta, letra C. Vamos dar uma lidinha na letra D? Toda vez que figurar como indiciado em inquérito policial por qualquer espécie de infração, o advogado deve ser assistido por um representante da OAB sem prejuízo da atuação de seu defensor. Breve comentário sobre a letra D, que está aí, na verdade, trazendo um direito do advogado, não é propriamente do tema inscrição, trazendo um direito daquele que é inscrito na OAB. Ela está errada porque não é para toda infração, para todo crime, para todo inquérito policial que o advogado terá essa assistência. Essa assistência ela é oferecida aos advogados pela Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB, desde que aquele crime praticado tenha sido praticado com a atividade profissional. Ok? O advogado é um traficante. Me recordo que no passado eu atendia o plantão da Comissão de Direitos e Prerrogativas e fui designada para ir até uma delegacia, um crime federal, uma apreensão de um grande carregamento de maconha naquele ano. Como representante da ordem da Comissão de Direitos e Prerrogativas, o advogado era o motorista do caminhão, foi preso e a ordem foi acionada. Nesse caso, por absoluta ausência de relação com a atividade profissional, não houve a prestação de assistência a este advogado. Ok? Vamos para o nosso próximo teste. Podemos fazer a leitura. Em cada uma das opções a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Assinale a opção que apresenta a assertiva correta com relação à inscrição do advogado na OAB. Vamos ver a letra A. Marcelo, advogado, e Ana, juíza federal substituta, são casados entre si e residem em Manaus. Ana foi transferida para Roraima para assumir a titularidade de uma vara naquele estado. Nessa situação, Marcelo, ao mudar seu domicílio profissional para Roraima, não será obrigado a requerer a transferência de sua inscrição na OAB para aquele estado. Vamos lá comentar essa primeira assertiva, porque é o tipo de questão que não dá para você ler todas e depois responder. As assertivas são longas e exigem uma análise pontual uma a uma.
Na primeira assertiva, nós temos um advogado